Pessoal, bom dia. Vamos iniciar mais uma correção de atividades. Atividade referente à sexta-feira passada, né? Como nós não tivemos aula na segunda, que a gente vai fazer a correção da atividade de sexta, tá bom? E logo na sequência eu passo a orientação da atividade de hoje, quinta-feira. Então, olha só. Nós temos aqui migrantes em Goiânia. Eu pedi para vocês inicialmente fazer uma leitura, né, desse texto, para logo na sequência responder as questões. Então vamos lá. Diz assim: na década de 1930, com a fundação do município, pessoas de diferentes estados brasileiros migraram para Goiânia em busca de melhores condições de vida. Eles vinham de vários lugares como Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Bahia, Maranhão e interior de Goiás. A oferta de emprego nas horas de construção da cidade atraiu centenas de pessoas desempregadas. Nas décadas seguintes, novos grupos se mudaram para Goiânia em busca de trabalho, pois estavam sendo instaladas mais obras na região, como ferrovia, usina hidrelétrica e rodovia. Aqui, gente, nós temos uma imagem que mostra pessoas durante festividade cívica realizada na Escola Técnica de Goiânia, isso no ano de 1942, certo? Então, olha só, Goiânia, que havia sido planejada para 50 mil pessoas, tinha na década de 1980 cerca de 700 mil habitantes. Então, o número foi bem superior. De 50 mil para 700 mil habitantes foi uma porcentagem referente ao que? A 650%, não é isso? Nos dias atuais, vivem no município cerca de 1.500.000 pessoas, certo? 1,5 milhão de pessoas. Atualmente, a capital de Goiás continua sendo destino de muitos migrantes de diferentes estados, como Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão e Tocantins, além do Distrito Federal. Essas pessoas se mudaram para Goiânia em busca de emprego, de uma vida melhor. Goiânia é um município de contrastes. Nele vivem pessoas muito ricas e pessoas muito pobres. Em 2010, a desigualdade social da capital do estado de Goiás foi considerada a maior do Brasil pela Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Então, aqui a gente pode ver que, devido à construção, vários trabalhos, estradas que precisavam ser construídas, então, o trabalho, essa construção de Goiânia fez com que atraísse muitas pessoas para essa região. Essas pessoas iam atrás de um emprego, iam atrás de ter uma vida melhor, né? Então, devido à escassez de trabalho ser muito grande, então no Brasil, sempre que tinha o projeto de uma cidade planejada, então havia muita concentração de pessoas, pois as mesmas iam através de uma melhoria de vida, um emprego para se sustentar e sustentar também sua família, certo? Agora nós vamos para a correção da atividade, aí na página 98, iniciando aí na primeira questão, diz assim: explique o que é uma cidade planejada e cite exemplos desse tipo de cidade no Brasil. Na orientação dessa atividade eu já mostrei para vocês, falei a página que estaria essa atividade, então agora essa resposta. Então agora vocês vão corrigir, se não estiver de acordo com a de vocês, vocês vão corrigir, tá bom? Então, a resposta é: uma cidade planejada surge com base em um planejamento que envolve estudos sobre a localização geográfica e os recursos naturais do lugar, além de estratégias e recursos materiais e humanos necessários para a construção. São exemplos de cidades planejadas do Brasil. Nós temos Salvador, na Bahia, Teresina, que é no Piauí, Aracaju, que é em Sergipe, Belo Horizonte, que fica em Minas Gerais, Goiânia, estado de Goiás,
Brasília, no Distrito Federal, e Palmas, Tocantins. Essa é a resposta, explicando o que é uma cidade planejada e também os exemplos de cidades planejadas que nós temos aqui no Brasil, tá bom? Já a questão 2 diz assim: quais foram os primeiros habitantes da região onde se formou Goiânia? Então, eu também falei a página, né, que vocês acharem uma resposta, para facilitar já na hora de vocês procurarem. Então, nesse caso, foram os indígenas, né, de diferentes etnias, como Chavante, Javaé, Caiapó, Carajá e Xambioá, certo? Já a questão 3 diz assim: de acordo com o texto citado na página 96, já está dizendo a página que vocês vão encontrar a resposta, o que os jovens que vivem na comunidade quilombola de Palmeira vão fazer em Goiânia? Então, eles vão passear, se divertir, dançar, visitar amigos e adquirir roupas e calçados, tá bom? Já na questão 4, pessoas de quais estados migraram para Goiânia durante as obras de construção do município? A resposta está nesse texto que eu li agora anteriormente, né? Foram pessoas de Mato Grosso, Minas Gerais, Piauí, Bahia, Maranhão e também pessoas do interior de Goiás, tá certo? E para a gente finalizar, a quinta questão: migrantes de quais regiões do Brasil têm se deslocado para Goiânia na atualidade? Então nós temos como resposta, ó, migrantes dos estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Maranhão e Tocantins, além do Distrito Federal. Essa foi a nossa correção da atividade, né? Eu espero que vocês tenham conseguido assimilar esse conteúdo, entender bem esse conteúdo, tá bom? E assim a gente dá continuidade à nossa próxima correção, ok? Agora a gente continua na nossa correção, né? Agora a atividade de educação física, que foi aí no livro Produção de Texto, na página 40, onde nós estudamos essa parte de alfabeto e ordem alfabética. Então a gente vai reler esse trecho a seguir. Maribel, aqui é o estado que Maribel se encontra. Ela está tensa. Como você se chama? Agora é a vez de Pluft falar. Pluft também estava tenso, estava nervoso. Pluft responde: Pluft, e você? Maribel, agora é a fala de Maribel. Eu sou a Maribel, tá bom? Esses nomezinhos pretos significa dizer que esses personagens aqui que estão falando, tá bom? Agora vamos lá. Nessa cena, o que Maribel e Pluft estão fazendo? Eles estão se cumprimentando? Será, gente? Eles estão se despedindo? Ou eles estão se apresentando? Se eles estão perguntando o nome deles, significa dizer que eles estão se apresentando, não é verdade? Agora, na segunda parte, que informações são trocadas nesse trecho? Eles trocaram o endereço deles? De cada um? Trocaram? Não, né? O nome de cada um. Aqui perguntou o nome, né? Como você se chama, tá perguntando o nome. Então, nesse caso, é o nome de cada um. Marca a opçãozinha aqui. O jeito de cada um. Não, nada a ver, né? Agora vamos para a nossa segunda questão. Nós temos aqui, na questão 2, que diz assim, ó. Pesquise no texto. Só arrumar aqui, gente. Pesquise no texto em nome dos personagens que falam lixos a seguir. Nós voltamos lá no texto, né? E ver quem são os personagens que falam. Que é justamente esses nomezinhos pretos, tá? Então, nesse caso, foi Perna de Pau, né? Que foi o início, né? Foi ele que sequestrou Maribel. Pluft e Maribel são só esses três personagens que falam no texto, tá bom? Agora vamos a 3, a 4 e a 5. Eu falei para vocês que não precisava responder, né? Por tratar-se de questões que a gente poderia responder em sala de aula, certo? Com exposição em quadro e tudo mais. Como não estamos em sala no momento, então a gente vai dar continuidade na questão 6.
Organize cada grupo de palavras seguindo essa mesma ordem. Lembre-se de observar a letra inicial de cada palavra. Então, a gente vai colocar essas palavras aqui em ordem alfabética. E o que é a ordem alfabética? A própria palavra já diz, eu vou obedecer uma ordem. E que ordem é essa? A ordem do alfabeto, tá bom? Então, nesse caso, eu vou sempre começar pela letra A, né? A, B, C, D, E, F. Então, aqui a palavra começa com a letra A, é quem? Argola, então vai ser a primeira. Depois do A é o B. A palavra que está aqui com B, ó, barulho, coloca aqui. Depois do B vem o C. A palavra que está escrita com C, cadeira. Depois do C, letra D. A palavra que está escrita na letra D é dente. Depois D vem a letra E. A palavra que está escrita, iniciada com a letra E, é espada. Aqui, depois de E, vem F. A palavra que começa com a letra F é quem? Fantasma. Pronto. Nessa primeira parte aqui, nesse primeiro grupo, a gente já colocou em ordem alfabética. Ficou argola, barulho, cadeira, dente, espada, fantasma. A, B, C, D, E, F. Agora a gente vai dar sequência nos outros grupos. Agora nós temos aqui lanterna, ilha, harpa, gente, janela e kid. Depois lá da letra F vem G, né? Com a letra G nós temos gente. Depois do G vem H. Com H nós temos a palavra harpa. Depois de H vem I. Com I nós temos a palavra ilha. Depois do I vem J. Com a letra J nós temos a palavra janela. Depois do J nós temos K, né? A palavra que está escrita com K é kid. Depois do K veio L e nós temos a palavra lanterna iniciada na letra L. Depois do L vem o M, né? Nós temos aqui a sequência de palavras Maribel, óculos, queijo, plano, sapato, rato e navio. Então agora a gente vê, iniciada com a letra M, nós temos Maribel. Depois do M vem o N, nós temos com a palavra N, navio, é isso? Depois do N vem o O. Com a letra O nós temos a palavra óculos. Depois do O vem o P. Iniciada com P nós temos a palavra plano. Depois do P vem o Q, não é isso? Com a letra Q nós temos a palavra queijo. Depois do Q vem R. Com R nós temos a palavra rato, não é isso? E depois do R nós temos S. E com a letra S nós temos aqui a palavra sapato. Para finalizar nossa sequência, vamos lá, nós temos aqui depois do S nós temos T, né? Nessa outra sequência nós temos as palavras teto, xadrez, uva, will, ivés, vento e zinco. Com a letra T nós temos a palavra teto, depois do T vem o U, né? Com o U nós temos a palavra uva, depois do U vem o V. Com a letra V nós temos a palavra vento. Depois da letra V vem o W, não é isso? Aí nós temos aqui com W a palavra will, certo? Depois do W vem o X. Com a letra X aqui nós temos iniciada a palavra xadrez. Depois do X nós temos o Y, não é isso? Com a palavra iniciada com a letra Y nós temos ivés, certo? Coloco aqui. E depois do Y nós temos a última letra do nosso alfabeto, que é o Z, e nós temos aqui a palavra zinco. Muito bem, essa foi a nossa correção da atividade, colocando as palavras em ordem alfabética, aí na disciplina de Educação Física. Agora a gente finaliza a nossa correção de atividade com a aula de História Patrimonial Local. Vamos lá? Agora, já na nossa correção da atividade de História Patrimonial Local, nós estudamos, eu coloquei um pequeno texto para vocês, falando sobre poderes locais e participação política. Essa atividade, o texto era um pouquinho extenso, e como a atividade de História já era bem extensa, aí eu dividi esse texto em duas partes, tá bom? Então, iniciando aqui, ó, leia um trecho da Carta Régia, que institui a instalação da Vila de Icó em 1736.
E já eu coloquei uma questão para vocês perguntando o que era uma carta régia. Aqui já está a resposta da questão que eu passei para vocês, tá? Essa resposta aqui, ó. Carta régia era um documento escrito pelo rei que continha leis e determinações permanentes. A resposta da questão que eu passei para vocês foi essa, tá bom? E aqui abaixo a gente já tem, né, um exemplo de uma carta régia. Olha só. Fui encarregado de determinar por resolução de 17 de outubro do ano passado, em consulta ao meu conselheiro ultramarino, que se construa uma vila nova no Icó, onde se encontra a igreja matriz, elegendo-se para ela o lugar que parecer mais saudável, com suprimento de água, desmarcando-se logo lugar de praça, no meio da qual se levante pelourinho e em primeiro lugar se desenhe e demarquem as ruas em linha reta com bastante largura. Então essa carta, né, é somente um trecho da carta régia, né, que foi enviada para a instalação da vila de Icó, né, no ano de 1736. Aqui não está a carta toda, é apenas um pequeno trecho, só mais para vocês conhecer, tá certo? O que é uma carta régia, quem escreve uma carta régia, é isso? Então, a nossa atividade de história patrimonial local só foi essa parte aqui. Na próxima semana, aliás, nessa semana, na sexta-feira, eu continuo com esse conteúdo, tá bom, gente? Então, a gente finaliza a nossa correção de atividades. Um forte abraço e a gente dá seguimento às nossas atividades de hoje, matemática e ciência. Vamos lá para as orientações agora.